Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FUVEST do ano de 2022. É a questão número 1. A questão diz assim: diversos processos celulares presentes no corpo humano envolvem fenômenos elétricos. Um dos mais importantes é o fato de uma membrana celular que separa o interior celular do exterior apresentar um acúmulo de ânions, cargas negativas, e cátions, cargas positivas, nas superfícies interna e externa, respectivamente, o que resulta no surgimento de uma diferença de potencial U ao longo da membrana. Considere que U cresce linearmente de 0 até o zero, ou seja, o U aqui no eixo Y cresce linearmente de 0 até o zero na região entre x igual a 0 e x igual a d, como mostra a figura. Item A. Indique o sentido do vetor campo elétrico no interior da membrana, se está apontando para o interior ou para o exterior da célula. Justifique a sua resposta. Bom, pessoal, então vamos desenhar aqui. Aqui está igual a como está mostrando aqui, tá bom? Interior celular, meio exterior. Vamos desenhar igualzinho. Negativo desse lado de cá, tá? Do lado esquerdo. E positivo do lado direito. Bom. Pessoal, a gente tem que lembrar aqui nessa questão que o vetor campo elétrico ele vai acompanhar as linhas de força, tá bom? Então você tem que revisar a parte de linhas de força, que são sempre orientadas, tá, pessoal? Da placa positiva para a placa negativa. Então eu vou desenhar aqui o campo elétrico. Vou desenhar de verde. Então, a gente tem aqui alguns vetores de campo elétrico, tá? Campo elétrico E, sendo orientados, né, da placa positiva para a placa negativa, no sentido, pessoal, sempre do potencial decrescente, tá bom? Ou seja, do maior para o menor, tá bom? Então, ele vai estar apontando para o interior celular, que é o que ele está perguntando. Ele vai estar apontando para o interior ou para o exterior, ele vai estar apontando para o interior celular, tá? Então, a gente pode escrever assim, ó, o vetor campo elétrico, pode escrever campo elétrico, tá, pessoal? Acompanha as linhas de força que são orientadas da placa positiva para a negativa, no sentido do potencial decrescente. Né? Ou seja, do maior para o menor. Então, ele vai estar apontando para o interior. Interior celular. Pessoal, não reparem a letra, porque eu estou escrevendo na mesa digitalizadora e essa daqui não tem tanta firmeza, tá? Mas eu espero que vocês peguem aí a ideia, tá bom? Então, o sentido, pessoal, também vocês podem falar que vai ser do meio exterior para o meio interior celular. Tá bom, pessoal? Finalizamos o nosso item A. Vamos lá, pessoal. Item B. Obtenha o módulo do campo elétrico em volts por metro, considerando que a membrana tem a espessura de 64 angstrom e que o zero é igual a 0,08 volts. Pessoal, esse angstrom aqui é uma medida de distância, a gente tem que fazer a conversão, tá bom? Mas antes a gente vai relembrar o conceito de campo elétrico, né? Que a gente vai utilizar aqui
Bom, pessoal, esses aqui são prints do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem vestibulares, sempre conceitos resumidos, equações, unidades de medida no sistema internacional. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Resumo de física completo do ensino médio, desde cinemática até física moderna. Bom, pessoal, então aqui eu tenho que U, que é a tensão elétrica, tá? É igual ao campo elétrico vezes a distância. Essa aqui é a diferença de potencial entre dois pontos de um campo elétrico uniforme. Essa aqui que vai ser a relação que nós vamos utilizar nesse problema para determinar o campo elétrico, tá? Porque ele nos dá o U e nos dá a distância, tá bom? Então vamos retornar. Então eu sei que U é igual a E vezes D, né? Então eu tenho que U, eu sei que é 0,08, campo elétrico eu quero descobrir, e essa distância eu sei que 1 angstrom corresponde a 10 elevado a menos 10 metros. Então eu vou saber que 64 angstroms corresponde a 64 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Meu campo elétrico vai ser 0,08 dividido por 64 vezes 10 elevado a menos 10. Vou passar esse número aqui, pessoal, para também com potência de 10 para facilitar o meu cálculo. Eu posso escrever 0,08 como 8 vezes 10 elevado a menos 2. E o 64 eu posso escrever como 6,4 vezes 10 elevado a menos 9. Porque se eu puxei uma casa para a esquerda, vai entrar aqui menos 9, não posso esquecer disso, tá? É uma forma de fazer, tá, pessoal? Você faz como você achar mais fácil o cálculo. 8 sobre 6,4 vai dar 1,25. Aqui eu repito a base, diminuo os expoentes. Menos 2 menos 9 vai ficar menos 2 mais 9, que vai dar mais 7 volts por metro. Tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? Então vamos agora para o item C. Supondo agora uma membrana em que o campo elétrico tenha intensidade 10 a 7 volts por metro, encontre a razão Fe sobre Fg, onde Fe é o módulo da força eletrostática e Fg é o módulo da força gravitacional, ou seja, vai ser a força-peso, né? Massa vezes gravidade. Ambas exercidas sobre um íon monovalente, tá bom? Localizado na região entre 0 e D. Então vamos voltar aqui, olha só o que ele fala. Carga de um íon monovalente, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso é importante para a gente poder resolver esse problema. E ele fala para a gente considerar também a massa do íon como 10 elevado a menos 30 quilos. Tá? Então essas duas informações eram importantes. Nós utilizamos um angstrom igual a 10 elevado a menos 10 metros, tá vendo? Ele te dá tudo aqui no note e a dot, tá? Muito importante você ler essa notinha, tá bom? Então vamos lá para concluir essa razão. Então ele quer saber a força eletrostática sobre a força gravitacional. Força gravitacional nós já sabemos que vai ser a força-peso, que é massa vezes gravidade. A força eletrostática, vamos aqui revisar a força eletrostática em função do campo elétrico. Tá bom? Então, olha só, para a gente determinar o campo elétrico em função da força, a força em função do campo elétrico, a gente vai usar essa relação aqui, tá bom? Que também ela é um print do meu e-book de equações. Então, a força eletrostática em newtons no sistema internacional é igual à quantidade de carga em coulombs vezes o campo elétrico em newtons por coulomb, né? É só a gente aqui jogar esses valores e a gente vai obter. Pessoal, newtons por coulomb é igual a volts por metro, tá bom? Não tem problema você utilizar um ou outro, tá legal? Então vamos retornar. Então ele quer saber item C, item B aqui. A força eletrostática sobre a força gravitacional. Então eu sei que carga vezes campo elétrico, que é a força eletrostática, dividido por
massa vezes a gravidade, eu vou obter a minha razão desejada. Força eletrostática sobre a força gravitacional vai ser igual a carga que ele me dá aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 19. Ele me dá o novo valor de campo elétrico, 10 elevado a sétima, dividido pela massa, que ele também me dá aqui, ele pede para considerar a massa do íon 10 elevado a menos 30. Ele também me dá a gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui agora, só resolver. Força elétrica sobre força gravitacional vai ser igual. Bom, pessoal, aqui eu vou repetir o número, vou repetir a base e somar os expoentes. Menos 19 mais 7 vai dar menos 12. Eu vou diminuir e colocar o sinal aqui do maior. Dividido por 10 elevado a menos 30 vezes 10 a 1, repito a base, somos expoentes, vai ficar menos 29, né? Menos 30 mais 1. Então, a força elétrica sobre a força gravitacional vai ser 1,6, repito a base, na divisão diminuo os expoentes. Menos 12 menos 29 vai ser menos 12 mais 29. Então, vai dar 17 positivo. É uma razão adimensional, né? Porque o newtons vai cortar com o newtons. Então, finalizamos aí o nosso item C. Tá bom, pessoal? É isso. Questão F02. A questão diz assim: a conversão de energia mecânica das ondas do mar é uma promissora fonte alternativa de energia limpa e vários protótipos têm sido desenvolvidos para este fim. Uma das possíveis aplicações é o uso de câmaras de ar pressurizadas, que usem a oscilação das ondas do mar para fazer girar o eixo de um dínamo ou de uma turbina, gerando energia elétrica. Considere o esquema mostrado na figura. Uma boia flutua no mar e o seu movimento vertical faz mover um pistão 1 de área A e, vou anotar aqui, pistão 1 de área A, que comprime o ar em uma câmara pressurizada a uma pressão P0. A distância máxima entre o pistão 1 e o topo da câmara é L, então essa distância máxima é L. Um segundo pistão, aqui menorzinho, pistão 2 de área A sobre 10, é colocado horizontalmente na lateral superior da câmara, é acoplado a um mecanismo que faz girar um dínamo, tá bom? Então ele é acoplado a um mecanismo que faz girar um dínamo. Considere inicialmente que ambos os pistões são livres para se movimentarem sem atrito e que a pressão e a temperatura do gás no interior da câmara não se alterem significativamente. Item A. Se as ondas do mar forem ondas perfeitamente harmônicas, com velocidade de 3 metros por segundo, e a distância entre as cristas for de 5 metros, calcule o período de rotação do dínamo. Bom, pessoal, para isso, a gente vai relembrar aqui, tá, a equação fundamental da ondulatória. Bom, pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medida no sistema internacional. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Resumo de física completa, desde cinemática até física moderna, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a equação da velocidade da onda. Velocidade igual a comprimento de onda vezes a frequência. Essa equação cai com muita frequência em todos os vestibulares, tá, pessoal? Então, a velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Comprimento de onda, que é a distância de uma crista a outra crista, de um vale a outro vale, ou entre dois nós alternados, é o comprimento de onda, tá? Vezes a frequência em hertz, tá bom? E ou a gente pode escrever, como eu sei que período é o inverso da frequência e frequência é o inverso do período, eu posso jogar aqui na frequência 1 sobre t e chegar nessa relação, tá? Então, uma ou a outra, tá bom? Então, vamos retornar aqui.
Eu vou encontrar aqui nesse problema a frequência e o período, tá? Já que a gente está praticando, e a ideia é que a gente pratique para que no futuro, se cair questões parecidas, né, vocês venham com essa prática, né, resolver com mais facilidade. Então vamos lá. Se velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, eu vou ter que a velocidade, que já está em metros por segundo, vai ser igual. Ele fala que a distância entre duas cristas, ou seja, entre dois topos aqui, é 5 metros, ou seja, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, que eu vou descobrir. Então, quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Frequência igual a 3/5 Hz, tá? Só que eu sei que período é o inverso da frequência. Então, período vai ser igual a 1/3/5. Repito a primeira, inverto o sinal, inverto a segunda fração. Período vai ser igual a 5/3 segundos. Bom, poderia ter jogado no V igual a lambda sobre T, também não tem problema, tá? Mas a gente está aqui trabalhando outros conceitos, né? Então, vamos explorar um pouquinho mais a questão. Bom, então achamos a frequência, achamos o período, tá? Lembrando que frequência é o inverso do período, período é o inverso da frequência. Vamos para o item B. Se a amplitude das ondas do mar é H, a amplitude, tá? Calcule a distância horizontal máxima D percorrida pelo pistão 2. Pessoal, ele fala lá no início do problema pra gente que a pressão e a temperatura, olhem aqui, ele fala pra gente que a pressão e a temperatura do gás no interior não se alteram, né, pessoal, significativamente, mas tem a questão do volume. Então, pessoal, todo o volume que sair aqui da área do pistão 1 vai ser igual, né, ao que vai chegar aqui no da vizinhança 2, concordam? Vai ser transmitido aqui integralmente, tá bom? Então, o que vai acontecer? Eu vou escrever assim, olha, se vai ter essa questão de que o volume que sai da vizinhança 1 vai chegar até a vizinhança 2, eu posso escrever dessa forma aqui, ó. Delta V1 igual a delta V2. Pessoal, eu sei que volume é igual à área da base vezes a altura, tá? Então, a água que ela vai sair de um ponto, ela vai também para o outro ponto integralmente, tá? Então, eu sei que o volume da área 1 vai ser área 1 vezes H, e o da área 2 vai ser área 2 vezes distância. Vamos ver aqui na imagem. Olha aqui, área 2 vezes D, área 2 vezes D, tá? Então, eu vou ter que área 1 vai ser A vezes H, que vai ser igual a área 2, A sobre 10. Área 2 é A sobre 10, vezes a distância D que nós vimos lá. Corto o A com A, porque é tudo uma multiplicação, multiplico o cruzado. 10H igual a D. Vou só organizar aqui. D igual a 10H. Tá bom? Pessoal, era só isso nessa questão. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Letra C. Calcule a pressão máxima na câmara, considerando que a temperatura do gás em seu interior não varie. Expresse a sua resposta em termos da pressão inicial na câmara P0 e de L e H. Bom, pessoal, se a temperatura do gás em seu interior não varia, eu vou ter uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante isotérmica. Então, aqui, pessoal, é mais um print do meu e-book de equações. Então, em transformações isotérmicas, lá tem todas, tá? Isobárica, isocórica, que é isovolumétrica, isotérmica, tá? Então, na transformação isotérmica, eu sei que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Lembra da equação lá, né? PVT por Votor, que o pessoal fala, né? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. É pressão final, volume final, temperatura final.
Corta aqui, ó, porque a temperatura final é igual à inicial, me sobra a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final, tá? E é isso aqui que nós vamos utilizar aqui nesse problema, tá bom? Então vamos lá. Eu sei que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Eu vou ter que pressão inicial, eu tenho que descobrir quem é esse volume inicial. Volume inicial é igual ao volume 1, que é igual a área da base vezes a altura, A vezes L. Olha a imagem, área da base vezes a altura. Descobri o meu volume inicial, meu volume 1. Já o meu volume 2, o meu volume final, vai ser igual a área, A, vai ser L menos H, ou seja, vou ter que considerar a altura que ele se movimenta, tá bom? Então, meu volume inicial é A vezes L, pressão final vai ser a minha pressão máxima, e o volume vai ser a área vezes a diferença aí dessa altura aí, A multiplica L menos H, tá? Então, a minha pressão máxima vai ser igual. Aqui, como é tudo uma multiplicação, eu posso cortar o A com o A. Vai ficar P0 vezes L dividido por, sobrou só o L menos H. Quem está multiplicando passa dividindo, tá? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número F03. A questão diz assim: o laser consiste em uma fonte de luz coerente e monocromática, sendo largamente utilizada em leitores de códigos de barra e também em aplicações na física, na medicina e em outras áreas. Seu princípio de funcionamento é baseado na emissão estimulada de fótons. Em um tipo comum de laser, uma quantidade de átomos é excitada para um estado de energia E2. Em seguida, alguns desses átomos são estimulados a decair para um estado de energia menor, E1, emitindo um fóton com energia dada pela diferença E2 e E1. De modo similar, esse decaimento estimula outros átomos a emitirem fótons, formando um processo em cadeia com geração de luz. Aí está aqui, né, o espectro, aumento do comprimento de onda, né, o sentido, comprimento de onda maior, comprimento de onda menor. E tem A. Qual tipo de laser emite fótons com maior energia? O de luz vermelha ou de luz azul? Justifique a sua resposta, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui a gente vai ter que relembrar alguns conceitos importantes, tá? Esse aqui são prints do meu e-book de equações, tá, pessoal? Conteúdos de física completo para Enem, vestibulares, sempre conceitos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link tá aqui fixo nos comentários se você tiver interesse de conhecer, tá? Resumo de física completo, de cinemática até física moderna do ensino médio. Bom, pessoal, então é o seguinte. Então aqui tem alguns prints que vão ser úteis para a gente poder resolver, né, exercícios aqui. Então a gente vai estar falando, pessoal, de ondas, né? Então a gente vai ter que usar a equação fundamental da ondulatória, tá? Porque a gente vai ver aqui, pessoal, que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se eu isolar aqui o comprimento de onda e a velocidade permanecer constante, eu vou ter que o comprimento de onda é velocidade sobre a frequência, ou seja, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, e quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. São grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, a gente também vai poder comparar essa frequência com a equação da energia, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a equação da energia, tá? Que é uma expressão fundamental na física quântica que relaciona a energia de uma partícula ou do fóton com a sua frequência e a constante de Planck, que vale 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules por vezes segundo. Aqui a gente não vai precisar necessariamente usar valores, tá? Mas a gente tem que entender aqui a relação entre energia e frequência, entre energia e comprimento de onda, tá? Entre frequência e comprimento de onda. Então é isso que a gente vai analisar lá no item A.
tá? Então, item A. Se eu sei, nós já falamos ali, que V é igual a lambda vezes F, eu sei que V, a gente está falando aqui de velocidade da luz, tá, pessoal? Então, eu vou passar a chamar aqui o V de C, que é como a gente chama a velocidade da luz. É igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, a minha frequência vai ser igual à velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, tá? Então, já sei que elas são grandezas inversamente proporcionais. Vou jogar essa frequência lá na equação da energia. Energia igual a H vezes F. Então, eu tenho que energia é igual a H vezes, vou jogar aqui, C sobre lambda, tá, pessoal? Então, o que a gente pode concluir com isso, pessoal? Que a energia, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Então, quanto menor o meu comprimento de onda, maior a minha energia, tá? E quanto maior o meu comprimento de onda, menor a minha energia, tá? Então, a luz vermelha, como está mostrando aqui, olha o sentido da seta. A luz vermelha, olha, ela tem o quê? Um maior comprimento de onda do que a luz azul, aqui, na faixa aqui, do azul, anil, violeta, tá? Então, o vermelho tem um maior comprimento de onda do que a luz azul. Então, assim, pessoal, a luz azul vai ter fótons de maior energia, tá? Por quê? Ela tem menor comprimento de onda, porque quanto menor o comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a minha energia. Elas são grandezas inversamente proporcionais. Maior a energia. Então, a luz azul possui menor comprimento de onda. Consequentemente, então, ela vai ter maior energia. Tá bom? Claro que vocês vão escrever isso aí melhor, tá, pessoal? Como eu falei, eu uso a mesa digitalizadora, ela não é tão boa para escrever. Prefiro fazer só as contas, tá? Mas eu espero que vocês peguem a ideia e quando forem fazer a justificativa, escrevam de forma bem clara todos esses fenômenos, né? O que está acontecendo aqui? Por que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais? Por que comprimento de onda e energia são grandezas inversamente proporcionais? Explicando aqui, né, pela equação da energia do fóton, né, que é a constante de Planck vezes a frequência. Tudo isso é importante você discursar aí. Ah, mas eu não lembrava aqui, olha, no Note a Dot ele fala para você a equação da energia, tá bom? Essa equação fundamental da onda eu falei para vocês que ela cai com muita frequência em todos os vestibulares, né? Então ela que você tem que saber, essa daqui você tem que saber, mas essa daqui geralmente ela é dada, tá? Então trabalhe as equações, escreva tudo que vocês puderem. Então eu sei que a energia azul, né, do fóton de luz azul vai ser maior que a do vermelho, ok? Então, creio aí que a gente já discutiu bastante, né, que tá justificado. Item B. Determine a frequência em Hz de um fóton com comprimento de onda na região da cor laranja mostrada na figura. Bom, pessoal, trouxe a imagem aqui para poder facilitar. Então, ele quer um fóton com comprimento de onda na região da cor laranja, tá? Então, na região da cor laranja, a gente vai ter aqui, ó, 600 nanômetros. Pessoal, olha aqui. A escala está em nanômetros. Se não observar isso aqui, vai errar o problema. Se você botar só 600, é 600 nanômetros, ok? 600 nanômetros. Então, o comprimento de onda na parte da região da cor laranja é 600 nanômetros. 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros, ok? Então, importante. Olha só o que ele fala aqui pra gente, ó, na legenda. Ele já nos dá também, caso você não enxergue lá, é só ler no Note a Dot, que o comprimento de onda vai ser 600 vezes 10 a menos 9. Ele fala também que C, que é a velocidade da luz, vale 3 vezes 10 a oitava. Então, essa aqui é a velocidade que nós vamos trabalhar. E ele está pedindo a frequência. Então, pessoal, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F, nem precisa pensar muito, tá?
3 vezes 10 à oitava igual a 600 vezes 10 a menos 9 vezes a frequência. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Frequência vai ser 3 vezes 10 à oitava sobre 600 vezes 10 elevado a menos 9, tá? Aqui, pessoal, eu posso escrever assim, ó. Frequência vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava sobre 6 vezes 10 ao quadrado, que é 600, vezes 10 a menos 9. Tentar diminuir o máximo aqui, para facilitar a conta. Frequência vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava sobre 6 vezes, repito a base, somos expoentes. Menos 9 mais 2 vai dar menos 7. 3 sobre 6 vai dar meio, 0,5. Repito a base e diminuo os expoentes. Vai ficar 8 menos menos 7 vai dar 10 elevado a 15. Se eu quiser puxar uma casa para cá, eu posso parar ali, ou posso escrever 5 vezes 10 a 14, né? Se eu puxar uma casa para cá, tenho que cair uma aqui, hertz, tá? Então, finalizei. Poderia ter finalizado aqui também, tá? Ele não fala especificamente a casa que ele quer, então, tranquilo. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá vendo, pessoal, como a equação fundamental da ondulatória cai? Nossa, cai muito em todos os vestibulares. Muito importante você estudar ela, tá? Tá aqui. V igual a lambda vezes F, tá? Vou parar aqui. Aqui são os dados do problema, tá? Agora vamos para o item C. Determine o comprimento de onda de um fóton em nanômetros, considerando um laser cujas energias E2 e E1 correspondam a aproximadamente 20,2 elétron-volts e 18,7 elétron-volts, respectivamente. Tá? Elétron-volts é uma medida de energia, tá? A gente vai trabalhar com ela mesmo. Só que para isso vamos dar uma relembrada aqui, né, pessoal, no conceito da diferença de energia dos níveis. Tá? Se ele me dá duas energias, eu tenho que fazer a diferença entre elas. Inclusive, ele fala isso lá no início do problema. Olha só o que ele fala. A quantidade de fótons é excitada por um estado de energia 2. Em seguida, alguns desses átomos são estimulados a decair para o estado de energia menor E1, emitindo um fóton com energia dada pela diferença, ou seja, pela subtração entre E2 e E1. Tá? Então, se ele me der duas energias, eu tenho que fazer a subtração, tá? Para achar a energia desse fóton e aí sim depois jogar na equação da energia, tá bom? Do fóton. Então, vamos lá. Então, a minha energia do fóton assim, vai ser igual a E2 menos E1. Tá? Eu gosto de fazer antes, tá? Mas você pode jogar na fórmula direto se você quiser. E2 vai ser 20,2 menos 18,7. Energia do fóton vai ser igual a 1,5 elétron-volts. Beleza. Agora é só eu jogar da energia igual a HF. Tá? Pessoal, mas aqui o que acontece? Ele me dá a velocidade da luz e ele quer que eu encontre o comprimento de onda. Então, por que eu vou trabalhar com a frequência se eu sei que V é igual a lambda vezes F? Estamos chamando V de C, é igual a lambda vezes F. Então, eu sei que F vai ser igual a C sobre lambda. Então, eu já vou jogar o F como C sobre lambda, igual a gente fez na questão anterior. O que facilita para não precisar ficar jogando em várias equações, tá bom? Agora é só jogar os valores. Acabei de calcular a energia do fóton, 1,5. Eu sei que H, que é a constante de Planck, é 4 vezes... Ele está me dando aqui valor de H, tá? 4 vezes 10 elevado a menos 15 elétron-volts vezes segundo. Ele está me dando aqui ó, a energia em elétron-volts. Então, posso já usar esse H. Não preciso nem converter a energia. Tá? Porque aquele valor que a gente viu aqui, ó, do H... é em joules vezes segundo, tá? Quando tiver a energia em joule. Quando tiver em elétron-volts, ele vai te dar, tá bom? Então, 4 vezes 10 elevado a menos 15. Então, cuidado aí para você não usar a constante diferente achando que está no sistema internacional, né? Vezes C, que é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava. Dividido, eu vou dividir tudo, tá? Pelo comprimento de onda, não tem problema. Multiplico o cruzado.
1,5 lambda vai ser igual a 4 vezes 3, 12, vezes 10. Repito a base, somos expoentes. Vai ficar menos 15 mais 8 vai ficar menos 7. Comprimento de onda, quem está multiplicando, passa dividindo. 12 vezes 10 é menos 7 sobre 1,5. 12 sobre 1,5 vai dar 8. Lambda vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 7, só que ele quer aqui, ó, na unidade nanômetros, ou seja, tem que estar elevado a 10 a menos 9. Então, é só colocar duas casas aqui, 800 vezes 10, aí eu tenho que compensar aqui, menos 9, tá? Vou escrever aqui, ó, só vou jogar aqui para o lado de cá, tá? Lambda vai ser igual a 800, o prefixo 10 a menos 9 é nanômetros, tá? 800 vezes 10 a menos 9 é 800 nanômetros. Acrescentei duas casas aqui e tive que botar aqui elevado a menos 9. 7, 8, 9, 2, tá? Então, compensei esses zeros que eu coloquei aqui. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print, tá? Nesse caso aqui, ele pediu que tivesse em nanômetros. Então, se a gente, igual essa daqui, a gente parasse aqui, não tinha problema. Mas aqui, se ele não pede em nanômetros, poderia ter parado aqui no 10 a menos 7, botava metros aqui, já estaria finalizado, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Questão F04. A questão diz assim: uma bola de borracha de massa 50 gramas é abandonada do repouso a partir de uma certa altura h. A resistência do ar não é desprezível e o movimento da bola durante 0,6 segundo após o início da queda é registrado por uma câmera de alta resolução. Considerando o esquema da situação inicial e os gráficos da dependência temporal da altura y e da velocidade vertical da bola VY, responda as questões a seguir. Item A. No instante t igual a 0,2 segundos. 0,2 segundos, 0,2 segundos. Tempo está no eixo x, altura aqui no eixo y, velocidade y aqui também. A força resultante que atua sobre a bola tem sentido para cima, para baixo ou tem intensidade nula? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, aqui o que acontece? A bola foi largada, você nem precisava olhar o gráfico aqui, né? A bola foi largada do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Dessa altura h, certo? Aí ele mostra aqui, ó, que começa o quê? A altura diminuir até chegar ao solo, que é 0, que ela colide no tempo de 0,5, ou seja, 0,8 metros, 0,6 metros, 0,4. No 0,2, ela estava aqui, ó, a uma altura em relação ao solo, mas ela está descendo. Pessoal, e a gravidade está ajudando aqui, ela está descendo acelerada até chegar no solo, tá? Então, se ela está descendo acelerada até chegar ao solo, a força resultante está para onde? Está para baixo, tá? Então, eu tenho aceleração da gravidade, eu tenho o peso da bola atuando para baixo, né? Então, eu tenho que a força resultante vai estar atuando e dirigida para baixo. Força resultante é dirigida para baixo. É só isso que ele queria saber, ele nem pediu o módulo. Ele pede para você justificar a sua resposta, pode falar isso, pelo gráfico, YT sobre T com Y em metros, tempo em segundos, né? A bola foi lançada do repouso, velocidade igual a 0. Então, tem a questão da força da resistência do ar, né? Então, eu tenho o peso para baixo, a força de resistência do ar que não é desprezada. Eu vou desenhar aqui, tá? Eu tenho o peso para baixo, a força de resistência do ar para cima. Força de resistência do ar para cima. Eu sei que a minha força resultante, vetorialmente falando, é peso mais a força de resistência do ar. A força de resistência do ar, tá? Depois, é claro, quando você vai analisar de forma escalar, você vê quem está ganhando, né? Quem está para cima, quem está para baixo. No caso aqui, o peso é maior, né? Então, a força resultante vai ser peso menos a força de resistência do ar, tá? Mas não é isso, ele não quer nem saber o módulo, tá bom? Ele está falando só mesmo para você analisar
né? Aqui a gente tem a gravidade. Ele quer saber a força resultante está atuando sobre a bola no momento de 0,2 segundos. Ou seja, que ela já foi largada, ela está aqui numa altura de mais ou menos 0,6 metros. Até zerar, até colidir com o solo em 0,5 segundos. Tá? Então ela vai estar, a força resultante vai ser dirigida para baixo, tá bom? Aí você pode mostrar todo o esquema, desenhar as forças, mostrar que a aceleração da gravidade, que o movimento é de descida, tá bom? Bom, pessoal, eu só acho que aqui eu poderia acrescentar um pouquinho, tá? Lembrando que a força-peso, como o sentido é para baixo da força resultante, a força-peso ela é maior, tá? Eu desenho aqui quase do mesmo tamanho, então eu vou dar uma aumentadinha no vetor peso aqui, tá bom? Ficou bem diferente, mas é para ficar bem claro que a força-peso tem um valor maior que a força de resistência do ar, já que a força resultante vai ter sentido para baixo também, né? Então, que nós já vimos aqui, fizemos a comparação do gráfico altura pelo tempo, 0,2, né? Que ela está descendo com a ajuda da aceleração da gravidade, e também vimos aqui a velocidade. Então, a força resultante tem sentido para baixo. Então, a força-peso tem que ter um vetor um pouquinho maior, tá? Só para acrescentar aqui. Bom, então vamos para o nosso item B. Item B. Calcule a energia cinética perdida pela bola entre os instantes imediatamente antes e imediatamente depois do choque com o solo. Bom, pessoal, trouxe os gráficos para cá para poder facilitar. Então, ele colide com o solo em 0,5 segundos. Em 0,5 segundos, olha só. Ele chega à altura zero, que é a altura em relação ao solo, em 0,5 segundos. Em 0,5 segundos, ele tem a velocidade inicial aqui, ó, de menos 3 metros por segundo. E a velocidade final de 2 metros por segundo, tá? Então, vamos jogar isso aqui na equação da energia dissipada. Então, vamos relembrar aqui o conceito de energia cinética, tá, pessoal? Isso aqui é o print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares. Conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link está aqui fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Resumo de física completa do ensino médio de cinemática até física moderna. Esse print específico, tá, pessoal, é a parte de energia, tá? Então, a energia cinética ela é definida por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Para essa energia sair em joule, a massa tem que estar em quilogramas, a velocidade em metros por segundo, e não pode esquecer de dividir por 2, tá bom? Essa aqui é a equação da energia cinética, é ela que nós vamos utilizar, porque ele quer saber a energia cinética perdida. Então, a energia dissipada, que a gente pode escrever assim, dissipada, vai ser igual à energia cinética inicial menos a energia cinética final, tá? Porque o sistema não é conservativo. Então, energia dissipada, ele considera a resistência do ar, né? É massa vezes velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, tá? Qual seria a massa, pessoal? Ele fala pra gente lá no problema. Olha aqui, a massa é 50 gramas. Só que eu não posso utilizar gramas porque não está no sistema internacional. Lembra que nós vimos ali que tem que estar em quilogramas? Então, ou eu multiplico por 10 elevado a menos 3 para ficar em quilos, ou eu divido por 1000, 50 dividido por 1000, tá bom? Eu gosto de trabalhar com potência de 10, eu acho que facilita os cálculos. Então, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Velocidade inicial, nós vimos aqui que é menos 3 em 0,5 segundos, que foi o tempo da colisão. Menos 3 ao quadrado dividido por 2, menos a massa, continua a mesma bolinha, vezes a velocidade final, que nós vimos que é 2 aqui positivo. Então, a energia dissipada vai ser igual a... Aqui eu posso fazer o seguinte, pessoal, vou colocar o 50 vezes 10 a menos 3 sobre 2 em evidência, porque ela tem nos dois membros. E vou colocar em parênteses o menos 3 ao quadrado, menos o 2 ao quadrado, tá? Então, o 50 vezes 10 a menos 3 tinha nos dois membros para poder facilitar os cálculos, tá?
energia dissipada vai ser 50 sobre 2, 25 vezes 10 a menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9, menos 4, 2 ao quadrado. Então, energia dissipada vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 3, 9 menos 4 é 5. Então, energia dissipada vai ser igual a 25 vezes 5 é 125, vezes 10 elevado a menos 3 joules. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Só isso aqui nessa questão, tá, pessoal? Tinha que lembrar o conceito de energia dissipada, né, que é a subtração entre energia cinética inicial e energia cinética final, e olhar os gráficos, quais seriam essas energias no momento da colisão, que ele fala antes e depois do choque, antes e depois do choque, tá bom? Então vamos para o item C. Calcule o módulo da força média de resistência do ar atuando sobre a bola. Então ele quer a força média de resistência do ar atuando sobre a bola entre os instantes inicial e um instante imediatamente antes dela atingir o solo pela primeira vez. Bom, pessoal, essa questão aqui eu vou resolver ela de duas maneiras para vocês, tá? Vou fazer resolvendo pelo teorema da energia cinética e pelo teorema do impulso, tá? Pela distância e pelo tempo, tá? Vou fazer de duas maneiras. Então, vamos lá. Pessoal, vamos observar algumas coisas aqui. Olha só. Quando o tempo inicial é 0, tá? Que ele parte aqui do repouso, que ele falou pra gente, que esse aqui é o gráfico velocidade, esse aqui é o de altura, eu vou ter, quando o meu tempo é 0, que a minha altura aqui, olha só, 0,6, 0,7, 0,8, aqui é 0,9 e aqui é 1, tá? Então, ó, 0,4, 0,5, 0,2, aqui é 0,3, tá? Então, aqui é 0,9. Então, isso quer dizer que ele começa, né, lá numa altura de 0,9 metros, tá? E começou a contar que ele partiu do repouso. Antes da colisão, a gente já sabe que ele colidiu aqui em 0,5 segundos, que a gente vê que ele toca o solo, né? Na altura chega a 0. Então, a velocidade que ele tocou antes é menos 3, né? Antes da colisão. Então, essas informações todas são importantes para a gente poder resolver esse problema aqui pelo teorema da energia cinética ou pelo teorema do impulso, tá? Vou começar pelo teorema da energia cinética. Bom, pessoal, então vamos relembrar aqui. Aqui são mais alguns prints do meu e-book de equações, tá? Então, teorema da energia cinética diz que trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Esse é o conceito que nós vamos utilizar aqui. Bom, pessoal, então é isso que a gente vai utilizar, né? Que o trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, eu sei que trabalho é igual a energia cinética final menos energia cinética inicial, tá? Trabalho aqui, pessoal, é o trabalho total que eu estou procurando. Se eu tenho duas forças agindo sobre a bolinha, que é a peso e a força de resistência do ar, eu que estou buscando, né? A força de resistência do ar. Então, eu vou ter o trabalho total, vai ser trabalho da força peso. Eu já vou colocar aqui o sinal negativo, porque o trabalho da força de resistência do ar é um trabalho resistente, é negativo, tá? Que tem trabalho motor e trabalho resistente. Então, já vou botar ele negativo para facilitar. E vai ser igual a energia cinética final, eu posso escrever mv ao quadrado sobre 2, onde a velocidade aqui é a final, menos a velocidade inicial ao quadrado sobre 2. É só lembrando que trabalho é força vezes distância. Trabalho da força peso vai ser trabalho da força peso, peso vezes distância. Peso é m vezes g. Então, eu posso escrever assim, m vezes g vezes hy, né? Porque a gente está trabalhando a altura, menos trabalho da força de resistência do ar vai ser a força de resistência do ar média que a gente está buscando, vezes hy, tá? Trabalho a força vezes distância. Vou colocar o m sobre 2 em evidência para facilitar meus cálculos, v final ao quadrado menos v inicial ao quadrado, tá? Então, a massa, eu sei que é 50 gramas, que eu tenho que passar para metros sempre, vezes 10, vezes hy. Quem é hy? Se no instante inicial, quando ela estava parada nesse gráfico aqui,
eu sei que no instante inicial, quando ela estava parada, ela iniciou aqui em 0,9 metros. A altura H é 0,9, menos a força de resistência do ar, vezes 0,9, vai ser igual a 50 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, que multiplica. Quem é a velocidade final? Pessoal, olha só, antes da colisão é 0,5, ele colidiu em 0,5 segundos, então menos 3 metros por segundo. Mas olha só o que ele fala, entre um instante inicial e um instante imediatamente antes dela atingir o solo pela primeira vez. No item anterior, ele pedia antes e depois da colisão, então cuidado com essas velocidades. Isso quer dizer que a velocidade final ao quadrado, quando colidiu, era menos 3, menos o instante inicial, que era 0, tá? Quando ela começou o trajeto. Então, vamos lá. Vou colocar isso aqui como 5 vezes 10. Tá? 50 como 5 vezes 10. Menos 3 vezes 10 vezes 0,9. Menos a força de resistência do ar, vezes 0,9. Aqui, eu já vou fazer o seguinte, vou dividir 50 por 2, 25. Vezes 3 ao quadrado, 9, menos 0, beleza. Aqui eu vou fazer 5 vezes 0,9, que dá 4,5. Repito a base, somos expoentes. 1 mais 1 é 2, mais menos 3 é menos 1, menos a força de resistência do ar, vezes 0,9. Aqui, 25 vezes 9 dá 225. Então, pessoal, aqui eu tenho que colocar na base 10 a menos 1 para poder conseguir interagir aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. 4,5 vezes 10 a menos 1 menos FA 0,9 vai ser igual a 2,25. Eu vou puxar duas casas para cá. E aí sim eu consigo colocar em 10 a menos 1, tá? Então, tá somando, vai para lá diminuindo. Menos a força de resistência do ar, vezes 0,9, vai ser igual a 2,25 menos 4,5 vai dar menos 2,25 vezes 10 a menos 1, tá? Diminuir 4,5 de 2,25 vai dar 2,25, negativo porque é o sinal do maior. Multiplico ambos os lados por menos 1, então a força de resistência do ar vai ser igual a 2,25 vezes 10 a menos 1. Quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 2,25 vezes 10 a menos 1 sobre 0,9, né? Então, a força média de resistência do ar vai ser igual a 2,25 sobre 0,9, vai dar 2,5 vezes 10 a menos 1. Então, a força média de resistência do ar vai ser 0,25 newtons. Essa é uma maneira de fazer, tá bom? O conceito em si aqui, até aqui, não é difícil, é trabalhoso, mas os cálculos, né? Que se você errar no meio do caminho, por isso tem que fazer muito devagar, porque voltar, encontrar o erro no meio do cálculo é pior, tá, pessoal? Então vamos fazer do outro jeito, que é pelo teorema do impulso, tá bom? Vamos fazer pelo impulso total. A gente fez pelo trabalho total, vamos fazer pelo impulso total. Pessoal, lembrem, vai fazer de uma forma ou de outra forma, tá? É a segunda forma de fazer. Ela lá foi a primeira. Você escolhe. Impulso total é igual à variação da quantidade de movimento. Esse aqui é o teorema do impulso, tá? Então, como a gente está falando de impulso da força-peso e impulso da força de resistência do ar, mesmo caso do trabalho, só que agora a gente está falando do impulso, tá? Então, impulso da força-peso, impulso da resistência do ar é sempre contrário, porque ele é resistente, então é negativo. Vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, tá? Impulso, pessoal, relembrando aqui, é força vezes o tempo. Coloquei até no resuminho de fórmulas lá para vocês. Força vezes o tempo. Só que agora, em vez de usar força vezes distância, que é o trabalho, a gente vai usar força vezes o tempo, tá?
Então, vamos lá, falando do impulso da força-peso, é força-peso, que é massa vezes gravidade, vezes o tempo, tá? Aí vem menos a força de resistência do ar que eu estou buscando, vezes o tempo, que vai ser igual a massa vezes velocidade final, menos a massa vezes velocidade inicial, porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá bom? Então, vamos lá. Já posso começar a substituir os valores. 50 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a gravidade vezes o tempo. Que tempo é esse? O tempo da colisão. Tempo da colisão, 0,5. Agora a gente não vai trabalhar com a altura, vai trabalhar com o tempo. Menos. Caso aqui, variação de tempo. Tempo final. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O que é a variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Começou no 0. Então, 0,5 menos 0 vai ser 0,5. Então, já vou botar direto. Menos a força de resistência do ar vezes 0,5, que foi o tempo, é igual a massa. Vou colocar a massa em evidência, tá, pessoal? 50 vezes 10 a menos 3, que multiplica a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? A gente já vou substituir essa velocidade aqui. Pessoal, lembrando aqui que isso aqui vai estar em módulo, tá? Essa velocidade aqui vai sair em módulo. Mas, enfim, vamos continuar. 50 vezes 0,5 vai dar 25. Repito a base e somos expoentes. Menos 3 mais 1, menos 2. Menos a força de resistência do ar vezes 0,5. 50 vezes 10 a menos 3. Velocidade final, nós sabemos que é menos 3. Velocidade inicial é 0. Então, a variação de velocidade vai ser 3, que vai estar em módulo, tá? Aqui vai estar em módulo. Então, vamos lá, continuando. Repito aqui, ó. (50 vezes 3 vai dar 150 vezes 10 a menos 3. Só que eu tenho que botar em base de menos 2 para poder interagir aqui com esses dois. Já vou jogar o 25 para lá. Para eu botar isso aqui em base menos 2 para poder interagir com esse carinha aqui, eu tenho que fazer o quê? Puxar uma casa para cá. Então, 15 vezes 10 elevado a menos 2. Aí o expoente vai para menos 2, tá bom? 15 vezes 10 vai ficar 1, menos 3 mais 1, menos 2. Aí vou jogar isso para carinha para cá, diminuindo. 25 vezes 10 a menos 2. 15 menos 25 menos 10. Multiplico por menos 1. (10 vezes 10 a menos 2, repito a base e somos expoentes. Menos 2 mais 1, menos 1. Tá? Quem está multiplicando passa dividindo. Força média do ar vai ser igual a 10 elevado a menos 1 sobre 0,5. Força média do ar vai ser igual a 0,1 dividido para 0,5 vai dar 0,2 newtons. Vendo? Aproximado, não tem problema, tá? Então, era uma forma de resolver ou a outra forma. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número F05. A questão diz assim: duas esferas de massa M, ambas carregadas eletricamente com a mesma carga Q, estão localizadas nas extremidades de fios isolantes de comprimento L presos ao teto e formam o arranjo estático mostrado na figura. Item A. Na folha de respostas, eu peguei lá da folha de respostas, coloquei aqui o print. Faça um diagrama de corpo livre da esfera 1, indicando todas as forças que atuam sobre ela. Tá bom, então vamos lá. Pessoal, primeira coisa, se ela tem massa, né, ela vai ter uma força-peso atuando sempre na vertical para baixo, certo? A gente tem também aqui um fio. Então, esse fio, pessoal, vai ter uma força de tração sentido para o centro do fio. Força de tração, tá bom? Por causa do fio.
E a gente também aqui vai ter uma força eletrostática. Vamos analisar aqui o valor das cargas. Ele fala que ele possui a mesma carga. Se ele possui a mesma carga, aqui vale Q e aqui vale Q. Pode ser mais ou menos. Vamos colocar que seja positivo. Ou seja, seriam forças elétricas de repulsão, tanto se fossem negativas quanto positivas. Porque cargas de sinais opostos se atraem e cargas de sinais iguais se repelem. Então, a gente tem aqui nesse caso força eletrostática de repulsão tanto na carga 1, né, quanto na carga 2. Elas são calculadas e têm o mesmo valor em módulo, tá bom? Então, aqui eu tenho força eletrostática, só que ele quer que a gente faça no diagrama de forças, tá? Então, na carga 1, essa força eletrostática é da direita para a esquerda, tá bom? E na carga 2 seria da esquerda para a direita. Se ele pedisse o diagrama na 2, seria também aqui, ó, força-peso, força de tração e força eletrostática, só que nesse caso ele pediu na 1 só, tá bom? Então, aí você vem aqui, pessoal, sempre escreve, tá? Peso, força eletrostática e tração, força elétrica, tá? Então, você vem aqui e faz o diagrama. Força, peso, tá? O pessoal nas provas discursivas costumam cobrar bem isso as bancas, tá? Não só desenha e deixa sem uma legenda clara, não. Tração e Fel, que é a força elétrica, tá? Força eletrostática, de repulsão, pode até explicar isso, porque as cargas são de mesmo sinal, como ele afirma no início do problema, tá? Não esqueçam de fazer a legenda. Só isso, pessoal, no item A, tá? Então vamos para o item B. Determine a razão Q² sobre m em termos do comprimento L dos fios, da aceleração da gravidade e da constante eletrostática do vácuo K, tá bom? Pessoal, coloquei aqui o desenho das forças que nós fizemos, tá? Agora eu vou só redesenhar essas forças, vou organizá-las de forma que a gente possa fazer aí um somatório vetorial, que a gente consiga analisar os ângulos, tá bom? Então vai ficar assim, olha. A tração, vou manter ela aqui. Tração. Onde ela estava. O peso é vertical, eu vou só puxar ele daqui e jogar ele para cá, tá? Para a gente poder fazer um triângulo aqui. Para analisar de forma mais fácil. O peso está aqui. E a Fel eu vou colocar aqui. Tá? Então, fechamos um triângulo aí. Olha só. Olha, e tá vendo que eu respeitei a direção dos sentidos das setas. Eu só reorganizei elas, tá? Para a gente poder enxergar o triângulo. Olha só. Aqui está a tração. Aqui está o peso. Continua vertical, sentido para baixo. E a Fel continua da direita para a esquerda. Tá bom? Só isso aqui que eu fiz. Em relação ao ângulo, olha só o que ele fala pra gente, que tem 45 graus aqui e tem 45 graus aqui. Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui, ó, é 45 graus, com o teto é 45 graus, tá bom? Daqui a gente consegue tirar várias relações. Vamos começar aqui, vamos fazer tangente, né? Tangente de qualquer ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente de 45 graus vai ser igual à força eletrostática, que é o cateto oposto. Olha só, aqui está o ângulo de 90 graus, aqui está os 45 graus. Cateto oposto ao ângulo, que é força eletrostática, dividido pelo cateto adjacente, que é a força peso, tá? Então, tangente de 45 é 1. A força eletrostática a gente vai repetir, força-peso, multiplico o cruzado, isso quer dizer que a minha força eletrostática vai ser igual à minha força-peso. Agora a gente tem que relembrar a lei de Coulomb, né, da força eletrostática, para a gente continuar resolvendo esse problema. Pessoal, esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, sempre conceitos, equações, unidades de medida no sistema internacional, conversões. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Resumo de física completo do ensino médio, desde cinemática até física moderna, tá? Esse print específico é da parte de eletrostática, onde fala da parte de lei de Coulomb, da parte de força eletrostática, onde a força eletrostática é definida por K0, que é a constante, que é 9 vezes 10 à nona, vezes a carga 1,
vezes a carga 2 dividido pela distância entre elas ao quadrado, tá? Sendo que as cargas, a unidade é o coulomb e a distância tem que estar em metros para essa força sair no sistema internacional, que é o newtons. Então vamos voltar aqui, tá? Para a gente aplicar essa fórmula aqui da força eletrostática logo aqui embaixo. Força eletrostática é K vezes a carga 1 vezes a carga 2 em módulo, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Eu já vou colocar assim, porque eu vou adotar como positiva, tá? Igual a força-peso. A força-peso é massa vezes gravidade. Então, eu sei que cada carga tem carga Q, que ele afirma pra gente, né? Olha só. Ele fala que cada carga possui a mesma, né? Carga Q. Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Pessoal, nós não temos a distância entre essas cargas, olha só. Vou fechar aqui. A distância que ele quer é essa distância aqui. Pessoal, vou fazer o seguinte, vou puxar esse triângulo para cá, tá? Para facilitar para a gente. Esse aqui também. Eu vou colocar aqui para a gente poder encontrar o valor da distância, tá? Fazer separado. A gente não tem essa distância D aqui, então é isso que a gente tem que achar através de Pitágoras, tá? Então, olha só, pessoal, repara, se eu tenho dois ângulos de 45 graus, isso significa que o meu ângulo aqui, ó, é 90 graus. Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembram disso? Isso é Pitágoras. Então, através de Pitágoras, nós vamos encontrar a distância D. Hipotenusa ao quadrado, porque hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É igual à soma do quadrado dos catetos. Então, eu tenho que distância ao quadrado igual a 2L quadrado. Distância vai ser igual a raiz de 2L quadrado. Corta, corta. Distância vai ser igual a L raiz de 2. Tá bom? Prontinho. Encontrei a distância que estava faltando. Posso continuar meus cálculos. L raiz de 2 ao quadrado, que vai ser igual a M vezes G. Multiplico o cruzado. Vou continuar aqui, tá, pessoal? K vezes Q é KQ quadrado. Multipliquei cruzado vezes 1 é 1, né? Porque aqui tem como se fosse umzinho aqui embaixo. M vezes G. L raiz de 2 ao quadrado, L ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado, 2 sai de dentro da raiz, certo? A gente está procurando o valor de Q ao quadrado sobre M, tá? Então, eu vou jogar esse K lá para o outro lado. Q ao quadrado vai ser igual a 2, vou botar o número na frente, só estou reorganizando. L ao quadrado vezes G vezes M, tá? Dividido por K. Eu joguei esse K dividindo lá para o outro lado, porque eu quero Q ao quadrado sobre M. Então, eu vou pegar esse M agora e vou jogar ele embaixo do K. Q ao quadrado sobre M, vou multiplicar cruzado, joguei o M lá para baixo. E vou repetir tudo que sobrou. 2L quadrado vezes G dividido por K. Então, ele quer a razão Q ao quadrado sobre M em função do comprimento do fio, está aqui, da gravidade está aqui e da constante está aqui. Então, prontinho, finalizamos o nosso item B. Item C. Considere que as mesmas esferas são desconectadas dos fios e elas são conectadas às extremidades de uma mola de constante elástica igual a 50 newtons por metro. Então, vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Tem aqui, né, as esferas, elas vão ser desconectadas dos fios e conectadas, pessoal, é as mesmas esferas, tá? E conectadas a uma mola de constante elástica K igual a 50 newtons por metro, tá? Então, ele fala assim, o conjunto é deixado sobre uma superfície isolante, né? Então, vai ficar aqui sobre uma superfície isolante e sem atrito, atingindo o equilíbrio quando a força elétrica for 0,1. Então, isso quer dizer, quando ele fala em equilíbrio, que a força resultante vai ser zero quando a força elétrica entre elas for 0,1 newtons.
Nessas condições, qual será o valor da energia armazenada na mola? Então vamos relembrar alguns conceitos, né, pessoal? Esse aqui também são print do meu e-book de equações. A gente tem aqui a equação da força elástica, né, que em newtons no sistema internacional. É a constante da mola em newtons por metro, e x é a deformação da mola. E temos que a energia potencial elástica da mola depende do K, que já nos foi dado, e da deformação da mola, que nós vamos elevar ao quadrado e dividir por 2 para encontrar ela em Joule, tá? Então eu preciso encontrar a deformação da mola através da força elástica para poder encontrar a minha energia potencial elástica, tá bom? Então, a minha primeira missão é encontrar o x, tá? Mas para isso eu tenho que fazer a força resultante. Então agora eu vou ter a força elétrica de repulsão para cá e a força elástica, a fela da mola para cá, tá? Então vou escrever aqui mais ou menos força elétrica e força elástica, né? Então, ele fala que para atingir o equilíbrio, a força elétrica vai ser 0,1. Então eu posso escrever assim, olha, força resultante, vetorialmente falando, é força elétrica mais fela. Quando a gente está falando de vetor, a gente soma quando tem essas setinhas em cima. E quando vai falar de forma escalar, a gente escolhe, vê o sinal, né, de quem está oposto, e aí sim começa a colocar os valores e os sinais positivos ou negativos. Então, força resultante é 0, vai ser igual a Fel menos a força elástica. Botei o referencial para cá, tá? Positivo. Então, Fel igual a Fela. Aí começo a abrir, né? Eu sei que força elétrica, ele me falou que é 0,1 para a situação de equilíbrio. E Fela é Kx. Nós vimos lá que é a força elástica, lei de Hooke. K é a constante elástica da mola, que ele me deu, que é 50 vezes x. Passa dividindo, 0,1 sobre 50. X vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros. Só não acabamos, tá? Só vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Vamos achar a energia potencial elástica, tá? Então, nós vimos ali que a energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2. Então, a minha energia potencial elástica vai ser o K, que é 50, vezes x, que é 2 vezes 10 a menos 3, ao quadrado dividido por 2. Então, a energia potencial elástica vai ser 50 sobre 2, 25. 2 ao quadrado é 4. 10 elevado a menos 3 ao quadrado é 10 elevado a menos 6. Só multiplicar os expoentes. Energia potencial elástica vai ser 100. Eu gosto de chamar epela. Vou botar assim, tá? Porque tem energia potencial elétrica também. 25 vezes 4 é 100 vezes 10 a menos 6. Energia potencial elástica vai ser 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Reparem que eu gosto de botar a potência de 10, né? Repito a base e somo os expoentes. 2 mais menos 6, menos 4 Joule. Essa daqui é a minha energia potencial elástica, tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número F06. A questão diz assim: o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, IPCC, mostra que uma parcela significativa do aumento dos níveis dos oceanos vem da expansão térmica da água. Essa expansão ocorre principalmente nas camadas superiores dos oceanos, até cerca de 700 metros de profundidade. O gráfico a seguir mostra a variação da razão VT dividido por VT igual a 6 graus Celsius, onde VT é o volume de 1 grama de água em centímetros cúbicos à pressão ambiente, também chamado de volume específico, em função da temperatura expressa em graus Celsius. Então tem uma razão de volumes aqui, né? Então a gente tem o gráfico aqui, temperatura, por essa razão aqui, né? Item A. Se uma coluna de água inicialmente é uma temperatura de 1 grau Celsius, isso aqui, pessoal, tá mais ou menos aqui, né? No gráfico, 1 grau Celsius, 0, 1, 2 graus, 3, 4. For aquecida até 3 graus Celsius,
A sua altura vai aumentar ou diminuir? Justifique com base nos dados do gráfico. Pessoal, essa aqui é uma questão sobre dilatação anômala da água, tá? Depois dá uma olhadinha sobre isso. Costuma em alguns vestibulares cobrar, tá? A questão do comportamento do gráfico da dilatação anômala da água. Então, pessoal, pelo gráfico, só de observar aqui, entre 0 e 4 graus Celsius, o volume da água, pessoal, reparem, está diminuindo, depois começa a aumentar, tá? Então, ela diminui, o volume diminui com o aumento da temperatura, tá? Então, de 1 a 3 graus Celsius, o volume ocupado pela água diminui, tá? Então, consequentemente, a altura, tá, da coluna de água também vai diminuir, tá bom? Então, vamos escrever isso aqui mais ou menos, tá? Então, graças, né, tem que conhecer a dilatação anômala da água, tá? Então, pelo gráfico, ele pede para a gente justificar pelo gráfico, né? De 0 a 4 graus Celsius, o volume de água diminui. Diminui, tá? Com o aumento da temperatura. Então, assim, aí ele pede para a gente falar de 1 a 3, né? De 1 grau a 3 graus Celsius, o volume ocupado pela água diminui. Aí, assim, né? A altura da coluna de água também diminui. Tá, pessoal? Uma forma bem simples aí de explicar essa questão, tá bom? Se quisesse falar mais sobre a densidade, você tivesse, né, se aprofundado mais em dilatação anômala da água, poderia, é bem interessante, tá? Mas nesse caso aqui, só isso aqui já é o suficiente, tá? Vamos para o nosso item B. B. Considere uma coluna de água cuja altura a 6 graus Celsius é de 700 metros. Assumindo que toda a expansão volumétrica ocorra na direção vertical e que a sua massa não varie, estime com base nos dados do gráfico a variação de altura da coluna quando esta, olha só, a variação da altura da coluna, quando essa é aquecida de 6 até 9 graus. Expresse os seus resultados em centímetros. Bom, pessoal, como que a gente pode pensar nesse problema aqui? Esse problema fala muito de volume. O que é volume? A definição de volume. Volume é a área da base vezes a altura. Então, apareceu a altura que a gente está querendo comparar aqui. Se a gente está comparando o mesmo objeto, então a área da base dele é a mesma. E quem vai variar vai ser a altura. Então, para isso, vamos fazer uma razão. Volume final dividido para o volume inicial vai ser igual. Aí eu vou abrir aqui, né? A área da base, que é a mesma, vezes a altura final, dividido pela área da base, que é a mesma, sobre a altura inicial. Olha só, igualei duas equações. Então, corta a área da base com a área da base, que a gente já viu que é a mesma. Quem vai ser o volume final? Vamos comparar aqui. Olha só, pessoal. Ele fala para a gente comparar 9 graus. Vamos escrever aqui. Eu vou pegar esse gráfico e vou colocar lá do outro lado. Ó, coloquei o gráfico aqui. Ele pede para a gente observar a temperatura de 6 graus e de 9 graus. 8, aqui está 9 graus. 6 está aqui, 6 graus. Então, vamos lá. Pega a caneta vermelha. Em 9 graus, o volume é 1,0016. Em 6 graus, o volume é 1,00. Então, é isso que a gente tem que analisar, esses volumes aqui, tá? Então, vamos lá. Volume final, que nós já vimos aqui, volume final a 9 graus, 1,00016, dividido para o volume inicial, esse monte de zero que depois da vírgula não serve, né? É 1. Mas tá bom. 3, 4,
5, vamos colocar igual tá aqui. Igual HF dividido por H0. Aí ele fala para a gente considerar a altura em 6 graus, que é a temperatura inicial, 700 metros. Então, vamos multiplicar cruzado, né? 700 vezes 1,0016, esses zeros, depois do 1,00016 conta, tá, pessoal? Por causa do 16. HF vai ser igual a 700,112 metros. Acabou, tá, pessoal? Porque HF vezes 1 é HF, isso aqui é 1, tá? Os zeros aqui não conta. HF vezes 1 é igual a 700 vezes 1,00016. Então, achei a altura final. Não acabei o meu problema. Porque ele pede a minha variação de altura. Então, a minha variação de altura, ΔH, vai ser igual à altura final menos a altura inicial. Então, meu ΔH vai ser 700,112 menos o meu H0, minha altura inicial. Então, meu ΔH vai ser 0,112 metros. Mas aí ele fala para expressar o resultado em centímetros. Multiplico por 100. Então, meu ΔH vai ser aproximadamente, né, 11,2 centímetros. Tá? Agora sim, finalizei meu problema. Tá? Cuidado para não finalizar antes, tá? Item C. Considere uma coluna de água de 700 metros de altura que sofre um aumento de 2 graus Celsius de temperatura. Assumindo que a massa dessa coluna de água não varie, desprezando a variação da massa específica da água com a temperatura e admitindo que esta seja constante e igual a 1 grama por centímetro cúbico, calcule o valor absorvido pela coluna por unidade de área de superfície. Expresse seu resultado em joule por metro quadrado. Bom, pessoal, essa questão não era difícil. A ideia aqui, como ele fala que houve um aumento de 2 graus e ele pede o calor absorvido, a gente está falando de quantidade de calor sensível, tá? Quantidade de calor sensível, pessoal, é aquela quantidade de calor que é a variação de temperatura sem mudança de fase, tá? A gente tem calor latente e calor sensível, tá? Então, para resolver esse problema, a gente vai utilizar o conceito de quantidade de calor sensível. E no sistema internacional, a quantidade de calor é joule, mas a unidade mais usual costuma ser calorias, tá? A massa é, no sistema internacional, quilograma, usual, grama, calor específico, caloria por grama grau Celsius, no sistema internacional, joule, quilograma, Kelvin, e variação de temperatura em grau Celsius no sistema usual ou Kelvin no sistema internacional, tá? Nesse caso aqui, ele está pedindo lá em joule, então a gente sabe que vai ter que trabalhar o sistema internacional, tá? Então, esses também são prints do meu e-book de equações, tá, pessoal? Então, aqui a densidade é igual a massa sobre volume. Também vamos precisar desse conceito, porque ele fala aqui da massa específica. Massa específica também é definida por massa sobre volume. Então, também vamos utilizar essa definição aqui para a gente poder, porque ele não nos dá a massa. Então, mas ele nos dá a massa específica e temos como calcular o volume. Então, a gente vai jogar isso tudo aqui na massa. Tá? Então, vamos voltar para continuar o problema. Então, eu tenho que a quantidade de calor sensível, porque ele quer a quantidade de calor absorvido, é MC delta teta. Meus alunos costumam chamar de que macete, porque delta teta aqui é de temperatura. Então, aí o que acontece? Eu não tenho a massa, né? Eu tenho o calor específico, né? Olha só, ele me fala o calor específico da água lá no início do problema. É por isso que o NOT e a DOT é tão importante, tá? 4,2 joules por grama grau Celsius. Então, ele fala para usar o calor específico, 4,2 joules, gramas, graus Celsius. Não está usando tudo no sistema internacional. Repara que o grama e o grau Celsius não está no sistema internacional, né? Então, a gente tem que converter isso aqui. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Aí eu sei que massa específica ou densidade é massa sobre volume. Aí ele me fala que a massa específica, né, vai ser 1
grama por centímetro cúbico. Ele fala que a massa específica é 1 grama por centímetro cúbico. Não podemos trabalhar grama por centímetro cúbico, tá? Temos que trabalhar em quilogramas por metro cúbico, porque ele pede a resposta em metro no sistema internacional. Então aqui eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo, e aí eu vou ter sim a massa em 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico, a minha massa específica, tá? Não vou botar o valor agora não, só vou multiplicar. Massa específica é massa, volume é área da base vezes a altura. Multiplico o cruzado, eu sei que a minha massa vai ser massa específica vezes área da base vezes altura. Então é isso aqui que eu vou jogar aqui no lugar da massa. Quantidade de calor vai ser igual, a massa vai ser isso aqui. Massa específica vezes área da base vezes altura vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tá ficando interessante. Ele me dá a variação de temperatura, que é 2 graus Celsius. Ele me dá a altura, que é 700 metros. E ele me pede a quantidade de calor absorvido por unidade de área de superfície. Então, ele quer quantidade de calor dividido pela área. Então, o que eu vou fazer? Passar essa área dividindo lá para o outro lado. Quantidade de calor sobre área vai ser igual... Vou repetir todo o restante, tá? Que não desceu. Agora sim eu vou começar a substituir os valores que eu tenho. Massa específica ele me deu 1 vezes 10 ao cubo, ou só 10 ao cubo. Nós convertemos, tá, pessoal? Ele me deu 1. Não poderia jogar porque está em grama por centímetro cúbico. Tem que botar no sistema internacional. Altura em metros. Pessoal, ele está me dando aqui... Olha só, se eu usei quilograma por metro cúbico, eu não posso usar esse Czinho aqui em grama. Tá? Então eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo para isso aqui ficar em quilograma graus Celsius, tá? Olha só, o Czinho vai ser 4,2 vezes 10 ao cubo joule por quilograma graus Celsius, tá? Porque se eu usar grama aqui, não vai estar batendo as unidades. Então se esquecesse de botar o 10 ao cubo aqui, também já era, tá? Cuidado com essas unidades, eles fazem muito isso para a gente fazer a conversão. Vezes 2, tá? Eu vou escrever o 700 como 7 vezes 10 ao quadrado. Vocês já repararam que eu gosto de trabalhar com potência de 10, né? 7 vezes 10 ao quadrado vezes 4,2 vezes 10 ao cubo vezes 2. Então, Q sobre A vai ser igual. Vou pegar aqui, vou multiplicar só os números sem a base 10. 7 vezes 4,2 vezes 2 vai dar 58,8. Tá? Repito a base, somos expoentes. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. 8. Então, eu já tenho o que eu estava buscando. A quantidade de calor em joule e a área em metros quadrados. Então, joule por metro quadrado. Prontinho, problema finalizado. Tá bom, pessoal? Tentem facilitar ao máximo, né? Tirando o máximo aqui dos números grandes, colocando em potência de 10, para só repetir a base e somar os expoentes. Fica mais fácil multiplicar os números sem um monte de zeros, né? Então, coloca os dados no cantinho, vai encontrando passo a passo, igual aqui a densidade, né? Ele queria a quantidade de calor sobre área, essa área tinha que aparecer na fórmula. Se eu usasse só a quantidade de calor, não tem área, tá? Aí eu lembrando que a densidade é massa sobre volume, essas duas fórmulas, elas trabalham muito juntas, tá? A gente usa, é muito comum a gente utilizar essa para encontrar o volume, para encontrar a massa. Para encontrar a massa, ele nos dá o volume, nos dá a densidade para poder justamente encontrar a massa e jogar aqui na equação do calor sensível, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.